Olá, eu me chamo Rogério Merlini, eu sou psicólogo, catequista e hoje eu vou falar com vocês sobre dons e talentos. E quando eu fui pensar nessa gravação, nesse áudio, eu me remeti às minhas lembranças de infância. Eu sou de uma família italiana, né? Os meus avós paternos, eles migraram para o Brasil e se estabeleceram numa cidade pequena chamada Raffardi, aqui do interior de São Paulo. E quando eles vieram para Sorocaba, e já trabalhando na agricultura, o meu tio comprou uma banca de jornais, de revistas, que inclusive existe até hoje, mas com outros donos. Ela fica em Sorocaba, para quem conhece, o Posto São Francisco, próximo da Praça da Bandeira, é aquela banca que fica na frente do Posto São Francisco. Ela era do meu tio. Então, muitas vezes, para o meu tio vir para almoçar, né, minha mãe, né, que na época trabalhava com salão, ela descia para ficar no horário do almoço e eu descia com a minha mãe. E às vezes eu ficava, passava a tarde, né, com meu tio, para que minha mãe pudesse se dedicar, né, às clientes lá do salão. Então esse universo, né, dos livros, das revistas, das imagens, isso sempre me conquistou. Eu sou muito visual, assim, e eu acredito que é em razão disso. E olhando para o período da escola, eu olhando para assim para a disciplina de língua portuguesa, eu sempre gostei de ler. E quando a professora ela iniciava uma leitura em sala de aula, sabe quando você começa já a contar quem são as pessoas que estão na sua frente, porque cada colega ia ler um parágrafo, e eu já queria preparar e me preparar para ler um parágrafo da melhor forma. E depois, com os exercícios de interpretação de texto também, sempre desafiador, eu tenho esse senso de explorar e de encontrar no texto aquela pergunta, aquele desafio, né? Então isso me ajudou muito, me contribuiu. Mas eu acredito que, assim, a minha melhoria na escrita se deu com a minha professora do ensino médio. Eu fiz colégio técnico e eu tinha uma professora de língua portuguesa. Na verdade, ela era uma professora de redação, porque a nossa disciplina era redação. E ela nos deu uma aula de técnica de redação e ela nos desafiou a fazer aquelas redações que a gente não gostava de fazer. Ou seja, quando a gente voltava das férias, né, e a gente tinha que escrever minhas férias. E aí eram esses temas, porque ela falava assim que se a gente consegue escrever a partir de um tema que a gente acha que aquele tema é, de certa forma não é tão relevante e a gente consegue transformar um tema que é um tema do cotidiano, né? Um tema frio, assim, vamos dizer assim, em algo, sabe, que a gente coloque os nossos sentimentos, que a gente desperte a atenção do ouvinte, a gente seria um bom escritor. E eu tenho muita gratidão à professora Odete por ela ter contribuído nessa minha jornada. E aí começou a, a minha habilidade, vamos dizer assim, né, de escrever. E já sendo catequista, estando na Igreja Católica, na paróquia São Benedito, eu e eu lembro que eu já estava fazendo psicologia na faculdade e eu fui numa palestra do Roberto Chiniachiki. E lá na palestra, ao término da palestra, ele disse assim: Olha, vocês que gostaram da minha palestra, eu ficarei imensamente feliz em poder tirar uma foto com vocês, autografar e deixar uma mensagem para vocês. As minhas obras se encontram com a minha equipe no final, né, do salão. E eu achei aquilo muito chique, sabe? Eu falei assim, nossa. E eu falei pra Miriam, minha amiga, eu falei, Miriam, um dia eu quero ser como esse escritor.
Eu quero chegar numa palestra e falar assim, quem desejar conhecer um pouco mais do meu trabalho, as minhas obras se encontram com a minha equipe e eu terei uma imensa alegria de poder, né, deixar uma dedicatória e registrar esse momento com vocês. E aí eu fiquei pensando, né, o que eu vou escrever? Porque livros de dinâmicas todo mundo já tinha muitos. E aí Deus mandou uma luz para mim. Meus catequizanos começaram a faltar da catequese e eu percebi que a evasão deles era em razão de brincar na rua. E foi aí que eu pensei comigo, vamos trazer as brincadeiras da rua para a sala de encontro. E a gente quebra esse paradigma que brincar na rua é prazer, é diversão, e brincar em sala de encontro é libertinagem, é bagunça. Então eu resgatei as brincadeiras de infância e transformei elas para que, ao brincar, os catequizanos conseguissem assimilar os conteúdos bíblicos catequéticos. Então, eu trabalhei com o lúdico, porque o lúdico nada mais é do que você aprender brincando, aprender com prazer. E aí surgiram meus primeiros livros. Meu primeiro livro, Brincando na Catequese, ele é de 1985, 87, alguma coisa nesse sentido. Ele já tem mais de ele deve estar na quinta edição, cada edição são 2.000 livros, ele deve ter mais de 10.000 livros vendidos. Ele já participou de uma feira na Alemanha, em Frankfurt, na Alemanha. Eu viajei com ele por todo o Brasil e hoje eu já estou no meu 12º livro. Eu tenho mais 5 livros para serem lançados no próximo ano. Nessa brincadeira eu me descobri compositor e comecei a escrever letras, né, para canções com crianças, da qual se tornou vida na voz e na melodia, né, da minha colega Cláudia Queiroz, que era uma habilidade, era um dom dela. E aí a gente produziu 2 CDs infantis com crianças. E é isso. E ainda hoje eu começo a estudar e aí me atualizar para poder ter novas linguagens sem deixar essa essência que eu gosto, porque eu gosto de escrever como se eu estivesse conversando com as pessoas. E todos os meus textos, eles são vivências. Então, geralmente eu gosto de vivenciar e compartilhar algo que deu certo para minha vida. Espero ter podido contribuir um pouco com a reflexão de vocês. Beijo no coração, sejam felizes. Tchau, tchau.